Eu quero chamar o professor Leonardo Trevisan e fazer uma única pergunta para ele. Professor, o diplomata, o nosso eterno embaixador e consultor do presidente Lula, Celso Amorim, disse para a gente se preparar para o pior. A gente tem que se preparar para o pior nesse caso da crise com o Irã? Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Pedro. Se tem alguma coisa que a gente aprende ao longo do tempo, é separar algumas pessoas que acertam nos seus conselhos. O Celso Amorim é um deles. É melhor prestar atenção. Ele tem uma larguíssima experiência, larguíssima. E eu acho que ele está fazendo um alerta que não é só nosso. Observe o comportamento da União Europeia. Observe até mesmo o comportamento da China, da poderosíssima China, que tem uma reserva estratégica de petróleo de mais de 6 meses. Ela já se preocupou. Porque a guerra, o X da história, não é a guerra, o ataque ao Irã, tudo isso, o X da história é a carta na manga que o Irã tem. O Irã não é poderoso só porque ele está tentando desenvolver uma energia nuclear, uma arma nuclear, que, aliás, ele não está. Depois a gente pode conversar sobre isso, mostrar que não está. O poder real do Irã é econômico. É ele fechar o Estreito de Hormuz, como ele fechou na manhã de hoje. Por enquanto, ele fechou diplomaticamente o Estreito, avisou que não era para passar. Se for necessário, ele espalha minas submarinas. Isso é uma atitude de um comando. Uns 10 marinheiros bastam. Ao colocar minas submarinas no Estreito, que em certas regiões é o que o nome está dizendo, é um estreito, ele reduz para 10 quilômetros de largura, começa em 30 e reduz a 10. Se ele fecha ali, ninguém vai colocar um petroleiro que custa centenas de milhões de dólares para ser explodido numa mina subterrânea, numa mina submarina que não custa 10 mil dólares. Então, portanto, não há dúvida alguma de que o Irã tem uma carta na manga muito significativa e que os custos dela alcançam o mundo inteiro. Porque quando a gente fala de petróleo, a gente fala de inflação. Quando a gente fala de inflação, a gente fala de PIB, a gente fala de crescimento econômico, a gente fala de emprego e renda de qualquer um. Então, portanto, de alguma forma, é absolutamente compreensível esse alerta do nosso ex-chanceler Celso Amorim. Professor, a cobertura de imprensa, eu sei que o senhor não é crítico de mídia, se você faz uma análise internacional, mas a cobertura de imprensa ela está adotando posturas que, assim, você não precisa ser apoiador do regime iraniano, mas quase que uma propaganda de guerra mesmo, do ponto de vista de desumanizar e de talvez menosprezar os efeitos geopolíticos do Irã atacado, acuado. Foram assassinados o Ali Khamenei e o Ahmadinejad. E não teve o efeito que o Trump está prometendo, porque além da questão das riquezas do próprio Irã, a promessa era de que eles fariam esse ataque para fazer um regime change, para mudar o governo. E, na verdade, o que está se vendo é o oposto, com editoriais, inclusive, da imprensa, dizendo que ninguém vai chorar pelos iranianos. Tipo, que ponto chegamos assim? E uma pergunta direta que eu faço para o senhor, que eu tenho para mim que isso não vai acontecer. Não vai ter uma terceira guerra declarada, né? A gente vai viver um contexto global, em cima do que você me falou, inclusive, numa entrevista recente, dentro dessas áreas de influência, né? Essas guerras locais com consequências globais que vão desgraçar, na verdade, a vida da população mais pobre, né? Nós temos que entender, sabe, Pedro, antes da gente responder a todas essas perguntas, nós temos que responder a uma pergunta básica, que está no subtexto todo teu. Por que da guerra? Para que a guerra? Por quê? Porque, veja bem, o que é que nós tínhamos? Desculpe, olha, eu vou lidar exclusivamente com fatos. Eu não sou muito amigo de grandes teorias conspirativas. Eu até acho interessantíssimo, muito engraçadinho. Dá muito view no YouTube, professor. Dá filme no YouTube, vira ator fantástico, mas dá sempre errado, está sempre errado. Então, vamos lidar com fatos reais. Fato real. O que nós temos de fato real? Na quinta-feira, nós tivemos a terceira rodada
da reunião em Genebra, em que era uma negociação entre iranianos, negociadores iranianos e americanos do mais alto nível, sendo os dois americanos que estavam sentados lá, o Steve Witkoff, que é o grande amigo de Trump, é o grande negociador, e o próprio genro de Trump, o Jared Kushner. Então, portanto, quando você olha para isso, não eram pessoas que não tinham acesso ao Salão Oval, acesso a Trump e tudo mais. Na quinta-feira, quando eles saíram de lá, o Steve Witkoff deu uma declaração muito clara de que tinham dado um passo, de que o Irã tinha colocado na mesa uma proposta. Qual era a proposta? De que aqueles famosos 440 quilos enriquecidos a 60%, que pode virar a bomba atômica, o Irã estava disposto a fazer os acordos de 2015. Colocar isso sob guarda de um Estado tutor, por exemplo, Omã. Colocar isso em outro Estado, dizer, olha, está aqui. E o Irã dizia, nós queremos desenvolver um plano, um projeto, um programa nuclear, como dezenas de países têm, até 5% de enriquecimento, que é para fins médicos ou de gerar energia elétrica. O Brasil tem isso, com dezenas de países. Né? Não é para fazer bomba atômica que precisa 90%, não é nada disso. Né? O passo mais importante dessa reunião é que estava presente nela o presidente da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, que estava garantindo a fiscalização disso. Então, portanto, o Irã não estava fazendo uma promessa vaga, ele já tinha colocado os inspetores da AIEA para fora, estava dizendo, não, eles podem voltar. Né? Então, o negociador americano estava absolutamente ciente disso. Sim. O Pentágono, vamos prestar atenção nessa informação, né? O Pentágono estava fazendo uma declaração pública, não era segredo, né? De que não era hora de fazer guerra, de que eles não estavam preparados, tecnicamente não estavam preparados e não achavam conveniente essa guerra. Os militares americanos, né? Por várias razões, né? Porque eles tinham a memória muito forte, né? Muito forte de Afeganistão, de Iraque. Está dizendo, olha, melhor a gente não entrar uma nova confusão desse tamanho. Guerra do Afeganistão, que a gente tem que lembrar sempre da piada pronta, né, professor? Foi uma guerra para tirar o Talibã do poder e depois botou o Talibã de volta. Para botar o Talibã de volta, né? E os Estados Unidos saíram de Cabul do jeito que saíram, todos lembram, né? Então, num momento desse, isso está na quinta-feira, na sexta-feira a declaração do negociador, no sábado, às 4h30 da manhã, vou olhar o horário, porque é horário de Teherã, para a gente organizar, começa o bombardeio. Só que às 9h da manhã, no horário de Teherã, só que em Genebra, iria ter a próxima reunião. Os Estados Unidos atacaram o Irã enquanto eles estavam negociando. Isso é o arrepio do direito internacional, isso não existe. Né? Por que os Estados Unidos fizeram isso? Aí, quando você olha para esse quadro, você tem que buscar uma resposta, porque, veja bem, né? Todo mundo sabe que o Estreito de Hormuz regula a entrada de 20% do petróleo. Todo mundo sabe disso. E que sem 20% do petróleo, o preço vai subir. Se o preço subir, vai ter inflação nos Estados Unidos, porque a gasolina vai subir também. O Trump não percebeu isso? Eu acho que a gente não pode dizer que o Trump é bobo. Né? Não. O bobo ele não tem nada. Então, quando você olha para isso, a gente tem que fazer aquela pergunta célebre do Vinícius de Moraes, né? Se foi para fazer, por que fez? Né? Por que fez a guerra? Né? Então, é esse o quadro central. Talvez a gente não tenha que encontrar essa resposta em razões políticas. Era uma geopolítica, não é, porque não interessa a ninguém, nem a China se interessa nessa guerra. A China é diretamente prejudicada. Diretamente prejudicada. Os Estados Unidos, idem. Não é militar, os militares americanos estão dizendo que não faz. Não é geopolítica, porque eles estavam em plena negociação. Talvez a resposta mais consistente para por que fez a guerra está em razões eleitorais. E, curiosamente, não são só
as razões eleitorais americanas, que em novembro tem eleição. Não é só. Uhum. O que mais a mídia está fazendo, de certa forma, é não dando a devida atenção a esse fato. Em outubro, tem eleições gerais em Israel. E a posição de Netanyahu não era confortável. Agora, com a guerra, é diferente, mas a oposição não era uma posição confortável, porque o israelense também estava cansado da guerra. Uhum. A guerra também prejudica os negócios em Israel. A guerra assusta. Então, de alguma forma, Netanyahu precisa da guerra porque ele sabe perfeitamente que sem guerra ele perde. Se ele perder, ele vai para a cadeia. Então, é bem claro. A pergunta que nós temos que fazer é como é que Netanyahu conseguiu esse feito? Há uma semana atrás, 10 dias para ser preciso, Netanyahu fez uma visita relâmpago, né? e invadir relâmpago Washington. E nessa visita houve muito silêncio da Casa Branca sobre ela. A exigência era exatamente de entrar na guerra. A pergunta que nós temos que fazer é: o beneficiado é Netanyahu, mas por que Trump fez? Uhum. Essa é a pergunta. Que poder tinha Netanyahu para obrigar Trump a fazer? Porque na sexta-feira, Trump ainda estava dizendo: vou dar uma chance para a diplomacia. No sábado mudou de ideia? Uhum. Talvez a gente tenha que olhar muito mais, aí eu não tenho certeza, para os negócios da família Trump nos acordos de Abraão, os negócios da família Trump na modernização. Que o Jared Kushner, né? Vamos dar um nome para uma das pessoas. Exatamente. Uhum. Então, de alguma forma, esse ponto é absolutamente sensível. Se a gente não responder esse ponto, a gente não entende direito o que está acontecendo. Porque é preciso ter uma certa clareza de que o que os Estados Unidos tinham, a última coisa era tirar vantagem dessa guerra. O Pentágono não queria. Detalhe, a população norte-americana, as pesquisas já foram feitas. Eles estão contra. 2 diferentes. Apenas em cada 4 aprova a guerra. É menos de 25%. Uhum. Então, eleitoralmente, não é vantagem. Por que fez? Tá bom, para sustentar Netanyahu. Netanyahu precisa. Por que precisou sustentar Netanyahu? Talvez a gente tenha que olhar para aquela projeção feita em IA da Nova Gaza, né? Um resort maravilhoso, com grandes prédios. Se a gente olhar para isso e para outras mudanças no Oriente Médio, a gente entende melhor por que para os interesses financeiros da família Trump é bom que Netanyahu continue onde ele está. Né? Carlos Rocha faz uma pergunta. Professor, os Estados Unidos não podem liberar o Estreito de Hormuz? Esse é o ponto. Né? Qualquer guerra no Estreito de Hormuz tornaria aquilo... É tudo que o Irã quer. Para poder liberar o Estreito de Hormuz... Uma panela de pressão, né? É uma panela de pressão. Para poder liberar o Estreito de Hormuz militarmente, pense bem, você e eu, se tivéssemos um petroleiro, né, nós não temos, mas se tivéssemos um petroleiro, nós íamos passar o petroleiro onde tem uma zona de guerra? Acho que não. Acho que não. Um petroleiro custa centenas de milhões de dólares. Você não vai fazer isso. Sai mais barato deixar parado um tempo. Parado, espera para ver, né? Portanto, não adianta essa de eu vou liberar o Estreito de Hormuz. Ele pode ter a força que ele tiver. Quanto mais força ele tiver, mais ele assusta. Não é por aí. Né? Então, de algum modo, a verdadeira carta na manga, a verdadeira força do Irã, não é a fé xiita, não é a violência, até mesmo a instalação nuclear, pobre instalação nuclear. Né? O X da história de por que o Irã é tão importante é por causa de Hormuz. Por lá passa 20% do petróleo, né? E isso tem um peso muito significativo. Né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando
no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!